As pessoas me perguntavam muito sobre cotas e eu demorei a ter uma posição clara a respeito. Assim, eu sempre fui contra, mas eu sempre fui contra de uma maneira muito superficial. Então não tinha como defender o fato de eu ser contra. Então eu evitava comentar, não sei, assim, eu sou contra, mas não sei explicar por quê. Mas a minha intuição inicial é que, como professor do ensino básico, eu enxergo que o problema está lá. Aliás, todo mundo sabe que o problema está no ensino básico. Só que quando eu digo isso, que o problema está no ensino básico, as pessoas que defendem cota vão dizer assim, não, mas é melhor ter a cota que não ter. Bom, tudo bem, mas a discussão não é essa. Né? Não, a gente pode implementar a cota e melhora o ensino básico. O problema é que ninguém está olhando para o ensino básico. De fato. O que estão fazendo é perfumaria. Né? Olhar para o problema do ensino básico, de verdade. Aliás, o livro amarelo vai falar sobre isso. Primeiro fascículo, né, o trecho sobre educação, fui eu que escrevi. E eu analiso essa questão da educação. Ô, louco. Né? Exatamente. Caramba. Então, assim, o problema na educação básica é gravíssimo. Gravíssimo. E ninguém resolve isso. Então, o que você faz? Você pega uma quantidade de pessoas negras e de pessoas pobres que são empurradas até o final do ensino básico, porque elas são empurradas mesmo, porque não é... Né? E essas que chegam ao final do ensino básico, tendo alguma ideia do que quer fazer de faculdade, já é uma elite. Elite no sentido de serem os melhores, né? Assim, é uma elite muito pequena, dentro de uma sala de aula de 40 alunos, você vai ter ali 2 ou 3 que tem certeza absoluta do que quer fazer e que vai, né, prestar vestibular, vai fazer o que tem que ser feito para passar numa faculdade e estudar. Então, sei lá, 10% da sala. O resto, sei, mas não sei, tal, uns não sabem. Então, o primeiro problema já começa aí. Essas pessoas, vai lá, de 40, esses 4, eles vão chegar lá no final do ensino básico com uma quantidade de conhecimento deficiente. Porque eles estão vindo da escola pública. É por isso que o sistema de ação afirmativa tenta driblar essa dificuldade e inserir essas pessoas lá. Quando elas entrarem na faculdade, elas vão entrarem, certo? Defasadas, do ponto de vista da quantidade de conhecimento que elas têm. E aí essa defasagem vai sendo chutada para frente. Quando eles saem no fim da faculdade, essa defasagem ainda vai estar lá. E assim, eu não estou avaliando aqui se ele vai conseguir tirar nota, se ele vai bem, porque para mim a educação é um processo formativo longo. E não é só um processo formativo técnico. É um processo formativo que envolve várias coisas ao longo de acho que 11 anos que a pessoa fica dentro da escola do ensino básico, né? Então não é só aprender português, matemática, física, química, biologia. Não, é um processo formativo que envolve várias coisas. E que lá no final vai dar a essa pessoa não só condições técnicas, mas também psicológicas, né? Físicas, né? Morais até, para encarar a vida universitária e depois encarar o mundo do trabalho. Então essas pessoas estão sendo empurradas até o fim do ensino básico e algumas lá na frente estão recebendo esse benefício para conseguir entrar numa universidade. E o ensino básico está piorando ano a ano. Se você melhorasse o ensino básico, isso já seria, né, já tiraria uma grande quantidade dessas crianças, desses jovens, dessa condição de desvantagem. Agora, tem um outro detalhe. E se você aumentasse o número de vagas, por exemplo? Então, quer dizer, o próprio governo Lula criou trocentas universidades, agora eu não lembro o número exato, mas criou um monte de universidades públicas federais ao longo dos mandatos do Lula e da Dilma. Então, o aumento quão o aumento da oferta de vagas contribuiu para a entrada dessas pessoas na universidade? Então, se você aumenta a oferta, você aumenta a possibilidade das pessoas que vêm de camadas mais baixas de entrar na faculdade. Então, essa também é uma discussão. Então, demorou até eu conseguir montar um mapinha do que eu penso sobre isso. E eu escrevi uma trilogia,
na minha coluna lá na Gazeta do Povo, em que o último artigo eu falo especificamente sobre a questão das bancas de heteroidentificação. Por que isso é problemático, né? Porque é o seguinte, esse assunto, o mestiço, ele é assunto no Brasil há muito tempo. O mestiço é assunto no Brasil há muito tempo. E ele é assunto no Brasil há muito tempo porque ele é um problema no Brasil há muito tempo. Vou explicar. Lá no final do século XIX, quando o movimento abolicionista estava no auge, ao mesmo tempo que a abolição estava às portas, existia uma discussão acadêmica e uma discussão entre os intelectuais brasileiros a respeito do que seria, né, ou quais seriam os efeitos do elemento africano numa pessoa, num brasileiro. Então, alguns intelectuais da época, médicos como o Raimundo Nina Rodrigues, que era um racista confesso, né? O Silvio Romero, que foi um grande filósofo brasileiro e que também tinha essa visão, e outros, o João Batista de Lacerda, que vai participar de um congresso de eugenia e vai defender essa ideia. É um congresso que aconteceu, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, qual era a ideia dessas pessoas? Olha, era o seguinte, o Brasil é um país com uma quantidade muito grande de pessoas mestiças. O problema é que o elemento africano nas pessoas, ou seja, quando você se mistura o europeu com o africano, você tem uma pessoa, segundo essa ótica, que ela é degenerada. Por quê? Porque o povo africano, segundo essa ótica, repito, é um povo atrasado. É um povo atrasado do ponto de vista até da evolução. E é daí que vem as ideias eugenistas e o racismo científico. Vem da ideia de que as pessoas que nascem no continente africano são pessoas que estão num grau de evolução menor do que os europeus. Então, quando você mistura essas duas pessoas, você diminui o elemento europeu e insere um elemento degenerado africano numa pessoa. E é a partir daí que surge a ideia da eugenia brasileira. E que virou, inclusive, política de Estado no Brasil. A questão do branqueamento da população. Então, quer dizer, vamos começar a trazer imigrantes europeus, vamos fazer com que eles casem entre si, tenham filhos, e você pega esse pessoal mestiço e larga para lá. Negros e mestiços, então você deixa lá, que daqui a 100 anos não vai haver mais negros no Brasil. Esse era o projeto de Brasil da República. Isso aí não é, assim, não é uma teoria conspiratória. Isso aconteceu. E isso perdurou até a década de 1930. Na Constituição que o Getúlio Vargas promulgou, estava lá um dos artigos, lá onde era promover a educação eugênica. Caramba. Para você ensinar o sujeitinho branco que estava na escola que ele tinha que casar com a mulher branca casar com o rapazinho branco. E a ideia dessas pessoas é que em 100 anos não tivesse mais negro no Brasil. Mas o mais curioso disso tudo é que o mestiço ele era então considerado um problema. Essa política, só rapidinho, que eu lembrei de uma coisa que você falou. Então essa política não mudou, porque eu ouvi de pessoas já de esquerda. Porque é o seguinte, professor, aborto. Pra mim, nada me tira da cabeça que o aborto é isso, porque quem aborta hoje, professor, são pessoas de classe média. Por que eles querem tanto colocar no SUS e colocar para as pessoas mais pobres e pessoas negras abortarem? Nada me tira da cabeça, professor, que isso tem ligação. Não sei se eu tô sendo um idiota agora. Esse argumento existe. Esse argumento existe. Inclusive nos Estados Unidos essa discussão é muito mais forte, porque lá eles dizem que, assim, por exemplo, a Planned Parenthood, que é aquela empresa de aborto que tem lá nos Estados Unidos, né, dizem que... Dizem não, né? Ela foi fundada pela Margaret Sanger, que era uma mulher, esposa de um dos caras altos dentro da Ku Klux Klan, e
as primeiras clínicas de aborto da Planned Parenthood foram instaladas em bairros pobres, negros, nos Estados Unidos. Então, essa discussão existe. Lá fora ela é muito mais forte do que aqui. Diz, ó, a Planned Parenthood é um projeto de eugenia. De você esterilizar as mulheres negras. Essa discussão existe lá fora. Aqui nem chegou ainda. Né? Alguns já intuem isso, você acabou de falar. Né? Muita gente já fala sobre isso aqui, mas ainda é uma discussão muito periférica. Mas lá fora... Mas eu já ouvi. Não, eu já ouvi. ela existe pessoas aqui. de esquerda ainda falando isso. Ah, sim. Você ouviu? Então, gente de esquerda falando sobre isso. E gente que tá na academia. Então é uma discussão. Né? Agora veja, ó, eu queria pedir permissão à nossa audiência para ler 2 trechos de um artigo desses que eu escrevi, em que, olha só como a questão do mestiço era vista lá no final do século XIX. Isso é um trecho de um livro da Lilia Schwartz, que é, né, uma acadêmica, uma professora brasileira e de esquerda também, tá, adepta da teoria do racismo estrutural e tal, mas olha o que ela fala num livro dela que é muito bom, que chama O Espetáculo das Raças. Esse livro vale a pena, é um livro acadêmico que trata dessa questão da eugenia no Brasil. Abre aspas. A mestiçagem deve ser, até certo ponto, encarada psicologicamente como um fator de degeneração. Entre nós, é constituída de elementos de várias procedências, portadores de caracteres étnicos diversos e condições especiais que, sob as influências mesológicas, devem trazer uma perturbação inevitável na organização do equilíbrio inobstável. A mestiçagem extremada aqui encontrada retarda ou dificulta a unificação dos tipos, ora perturbando traços essenciais, ora fazendo reviver nas populações caracteres atávicos de indivíduos mergulhados na noite dos tempos. É preciso mudar as raças. Quem defendia isso era o Raimundo Nina Rodrigues. Agora, veja que curioso isso, Júnior. Atualmente, na atualidade, esse caso do Alisson, por exemplo, ou o caso das bancas de heteroidentificação, o que são elas, se não tornar o mestiço um problema novamente? Nossa, é verdade. Porque se só tivesse preto no Brasil e branco, aí não precisaria, né? Agora, o mestiço é um problema. Aí, o que eu faço com esse cara? Ele não é preto, ele não é branco, ele é um... Então a gente tem que olhar, ver se a boca, se o lábio é grosso, se tal. Então, o mestiço, ele ainda é um problema para a intelectualidade brasileira. Aliás, a intelectualidade brasileira que rejeitou a única teoria capaz de debelar essa ideia maluca, que é a teoria desenvolvida pelo Gilberto Freire em Casagrande Senzala. Que aí os sociólogos de esquerda da USP, encabeçados pelo Florestan Fernandes, disseram que isso era o tal do mito da democracia racial, né? Eles não admitiram que o Gilberto Freire encontrasse na mestiçagem o grande trunfo da sociedade brasileira. Né? Ele vai inverter toda aquela carga de teoria eugenista que vinha do final do século XIX. Lá em 1930, o Gilberto Freire vai dizer, não, peraí, mas na verdade a mestiçagem é o que há de melhor no brasileiro. Que é uma junção de povos, de culturas, de raças, como se dizia à época. Única no mundo. Única no mundo. Os valores que deveriam ser exportados, né, como cultura Pois brasileira. é. Mas aí vem os uspianos lá em seguida e vão dizer assim, não. Por quê? Porque eles colocam o elemento de classe social e colocam um elemento de estrutura de poder. Então eles vão dizer assim, não existe esse mito da democracia racial que o Gilberto Freire fala, porque olha aí a situação do Brasil. Os pobres são os pretos e os brancos são os ricos. Mas não era disso que o Gilberto Freire estava falando. Esse era um outro problema. O problema de classe, o problema de estrutura de poder era um outro problema. Porque não dá para negar que no Brasil, grosso modo,
brancos e negros vivem. Na periferia, por exemplo, você vai para as periferias do Brasil inteiro, você vai encontrar negros e brancos vivendo junto e sem, né, sem problema. Então, a questão de classe, ela aparece em outro contexto. No entanto, o mestiço continua sendo um problema. Então, olha o que eu disse aqui, caminhando para o final do artigo. Abre aspas novamente. O fato inexcusável, que não dá para a gente disfarçar, negar, é que diante dos tribunais raciais, o mestiço é de novo o suspeito. É ele que de novo é o fator de degeneração. É ele que de novo retarda ou dificulta a unificação dos tipos. Se as matérias sobre fraudes ganham ampla repercussão, aquelas que tratam dos erros nos tribunais são pouquíssimo exploradas. Eu cito uma matéria aqui do jornal O Dia de 2020, que traz depoimento de vários alunos que foram prejudicados por essas bancas. A Gazeta do Povo mesmo publicou um dossiê disso. Os pardos rejeitados pelas comissões muitas vezes têm de recorrer à justiça, como é o caso do Alisson agora, para ter o seu direito assegurado, não sem antes serem classificados como fraudadores e inclusive serem expostos em criminosos perfis de redes sociais. Fecha aspas. O mestiço, para os intelectuais brasileiros, para os militantes negros brasileiros, continua sendo um problema. Agora, ele continua sendo um problema, mas ele é um problema manipulável. A grande sacada dos movimentos negros ao adotarem o One Drop Rule americano no Brasil foi fazer isso que eles fazem agora. Então, quer dizer, quando você pega e olha para uma fotografia de uma prisão, então você pega desde o carinha até mais claro que o Alisson aí e fala, ó, esse é negro. Mas quando você pega na universidade, um sujeito como o Alisson é branco. Que aí é aquilo que o Júnior falou, é o pardo de Schrödinger, né? Então, eu criei uma paleta de cores, né? Eu criei uma paleta de cores há muito tempo, falando sobre isso. Né? Eu devia ter trazido, Júnior, mas eu esqueci. Se você procurar aí, talvez encontre paleta de cores, né, do racismo no Brasil. Então, brancos da universidade vai até o último tom de mestiço. E aí, aquela ali, ó. Tem essa ali uma... mesmo? Não. Essa aqui? Volta. Oi. Volta um pouco. Aquilo ali, ó. Esse aquele aqui? branco ali. Aquele, isso, é o gráfico. Esse aí, eu Ah. que fiz isso aí. Ah, é? É meu. Dois pretos, duas medidas? Exatamente, é o título de um artigo meu. De um artigo num blog antigo meu, chamado Esperando as Musas. Olha lá, ó. Brancos na universidade. Então vai desde o cara branco até o cara quase preto ali, né? E aí, negros na cadeia. Vai desde o cara mais escuro até o cara quase branco. Certo? Então, o cara que é branco... Na universidade, o cara que já é quase pretão, ele é considerado branco. Mas se ele tá na cadeia, ele é negro. Então, isso assim... Esse é o problema, né? Dessas bancas de heteroidentificação, os famigerados tribunais raciais. Então, assim, agora, se você me perguntar, Júnior, só para fechar, se me perguntarem assim, mas então tem que acabar a cota, eu não estou dizendo isso. Eu acho que a cota não vai acabar nunca mais. Esquece, não vai acabar. Tá? Isso aí tá aí, não vai acabar. Eu também não acho absolutamente inútil. O fato é que tem gente entrando na universidade, gente negra, pobre, entrando pelo sistema de cotas. Mas eu acho que ela tá longe de esbarrar no problema real. Longe. Acho que ela jamais vai esbarrar no problema real.